função da Nutri? Muitas vezes você talvez se pergunta, na verdade, por que levar a criança na nutricionista? Afinal, ela já faz o acompanhamento com o pediatra. Não seria apenas um gasto a mais, um exagero ou até mesmo uma perda de tempo? Não. Você tem que entender que o papel que eu exerço aqui sobre a alimentação da sua criança é para te direcionar. Meu foco não é sobre apenas dar uma dieta para você. Na verdade, eu nunca acreditei que isso fizesse a diferença na vida das mães, porque eu tenho consciência que isso talvez você já possa ter encontrado quando você levou sua criança no postinho de saúde. E aí, você voltou para casa e disse: poxa, foi perca de tempo. Recebi uma lista com várias informações que de nada mudou na vida da minha criança. Mas é claro, isso não ia trazer mesmo nenhuma diferença na vida da sua criança. Afinal, principalmente você, que é mãe de criança seletiva, já percebeu que a sua criança não quer comer. E você sabe exatamente o que a sua criança precisa estar aceitando. Mas um simples cardápio não vai mudar em nada. Vai te trazer frustração e ainda vai fazer você se sentir a pior mãe do mundo. Porque você vai olhar e vai prestar atenção no prato da sua criança e vai ver que isso está fugindo totalmente do padrão. E isso vai te trazer uma grande ansiedade, porque é sobre isso. A gente, enquanto mãe, quer sempre o melhor para as nossas crianças. E quando a gente recebe algo que não traz nenhuma clareza, que não faz diferença na vida das nossas crianças, com certeza a gente se sente muito mal. Porque tem a questão da expectativa, afinal a gente não pode brincar com a saúde de uma criança. Mas também tem a questão do fator econômico, porque a gente trabalhou, se programou para fazer esse investimento. E aí veio uma pessoa e fez a gente gastar de forma desnecessária. Porque é sobre isso, quando você às vezes recebe um cardápio. Você vai lá, providencia todos os alimentos, tudo bonitinho que tá ali. Às vezes até deixa de comprar outras coisas que estavam no planejamento da família. Pensando, poxa, é minha criança. Primeiro ela, depois os demais. E é sobre isso. Mas, se não trouxe nenhuma diferença, a frustração vai vir. E é justamente isso que eu quero trazer hoje para vocês, uma breve explicação do que pode, de fato, fazer a diferença na vida da sua criança e não você ficar presa nesse tipo de atendimento que não vai mudar em nada a vida da sua criança. E sabe por quê? Porque quando se fala de uma Nutri que se dedica exclusivamente ao atendimento das crianças, sempre vem uma confusão, uma questão assim: tá, mas então como que vai ser esse acompanhamento com ela? O que ela vai fazer de diferente que até então eu não estou tendo acesso? E é justamente isso que faz a diferença, porque por aqui não é sobre você receber todo um padrãozinho definido, tipo, com meio, início e fim. Não, é sobre ajustar exatamente tendo o objetivo de fazer a diferença na vida da sua família, principalmente, ou seja, da sua criança. Porque eu aqui estou pronta para dar voz para sua criança. E às vezes é justamente aí que mora a diferença. Porque quando a gente fica apenas preso nos pais, a gente percebe que até então não traz tanta avanço quanto a gente ficar presa aos pais. Porque se é a criança que não está respondendo bem a essa alimentação, por que não saber por ela mesma por quê? O que está acontecendo? O que está fazendo com que ela perca o interesse? E às vezes você fala, poxa, mas a minha criança não se comunica tão bem. Eu já perguntei para ela, ela não me respondeu. Mas não é assim que eu vou chegar. Tipo, o seu filho chama João. João, por que você não quer comer os verdinhos? Não, gente, isso não faz diferença, isso não interfere na vida da criança. A gente não vai agir de forma assim objetiva com a sua criança. A gente vai trabalhar com ela numa linguagem que a sua criança consiga entender. E nada mais é do que através do brincar, que é a forma como a sua criança se comunica. É ali que ela traz pra gente todas as informações que a gente precisa. E principalmente as respostas
para a gente contornar a situação e, consequentemente, fazer ela ter o interesse pelo comer. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a criança vai avançando muito mais rapidamente, porque a gente pega para ela vários exercícios, várias atividades que fica ali na cabecinha da criança. A criança começa a refletir: nossa, que coisa legal! É muito divertido estudar sobre os alimentos. E aí vem naturalmente aquelas mordidinhas nos alimentos que as mães adoram. E eu então, gente, fico muito mais feliz, porque é sobre isso. Então você percebe, é tudo leve de acordo com o que a sua criança quer. Ou seja, não tem aquele padrãozinho super definido, com estratégias. Tem que ser assim, tudo muito engessado. Não, é tudo abrangente, porque cada criança vai reagir de uma forma. Tem criança que a gente chega e logo faz uma pergunta, por exemplo: qual é o seu personagem preferido? A criança já, é o Pica-Pau, assim, assado, e já começa ele rindo, já interagindo. Outras não, a mãe que vai ter que dar esse pontapé de falar o que até então está sendo perguntado pelo profissional. Então, um outro ponto que é fundamental vocês compreenderem, que quando a gente fala da Nutri especificamente, não é sobre eu hoje ver a sua criança e logo já fazer algo com ela. Às vezes, esse primeiro ponto é sobre fazer com que essa criança passe a confiar em mim. Porque se ela confia, fica muito mais fácil ela aceitar. Porque eu não vou chegar para ela já com uma técnica se até então ela não quer nem me dizer o próprio nome. Isso não funciona, gente. E eu sei que tem muitos profissionais que fazem isso. A criança nem chegou direito e você já está querendo interferir na vida dessa criança. E eu sei que você pode ter passado isso com a sua criança, mas não é sobre isso que eu vou estar fazendo com o seu filho. Eu vou dar voz. Inclusive, um ponto que faz muita diferença para mim, Janaína, é mandar um questionário, às vezes perguntando as temáticas que a sua criança gosta, para poder eu já estar familiarizado. Às vezes eu chego assim propositalmente com a imagem, porque vocês têm que entender, por ser online, a gente também dá nosso jeitinho. Por exemplo, às vezes eu colocaria uma imagenzinha bem em cima aqui do Mickey, ou do Homem-Aranha, ou talvez do Hulk, para que a criança já chegue e olhe, e já fica assim, meu herói preferido. Vê? Isso já vai quebrar um gelo, já vai dar um direcionamento. Então vocês percebam, é por isso que faz a diferença. É por isso que é fora do padrão de oferecer uma dieta. Consequentemente, a criança vai se abrir para poder entender. Então, não é sobre um único encontro, é uma sequência. E justamente por isso que eu criei o movimento Meses Sem Estresse, porque eu vou dando vários passinhos com a sua criança, um de cada vez, sem nenhum tipo de correria, coisas que envolvam ela, que façam ela entender exatamente o que está fazendo com que ela tenha um medo. Às vezes a gente até aplica uma ferramenta que eu acho muito legal o nome dela. É a ferramenta Meu Pequeno Grande Monstro. Porque às vezes é sobre isso. Aquele brócolis ali no prato parece um monstro enorme para o seu filho. E se eu dou os poderes para essa criança contornar isso, esse monstro fica bem pequeno. E consequentemente a criança vai avançando. Às vezes a gente observa assim que ali naquele momento ela mesma pega e fala assim: tia, se esse monstro tivesse junto com ele um suquinho de uva, por exemplo, ele ia ficar fraco. Às vezes vocês não compreendem por que eu uso esses termos, porque é essa linguagem que a criança vai entender. Ela mesma vai propor soluções para poder enfrentar os seus desafios. E é sobre isso, você tem que estar disposta a entender o que essa criança está sentindo. E muitas vezes, eu até já compartilhei algumas estratégias que eu, Janaína, utilizo, mas as mães não conseguiram chegar no resultado até então. Por quê? Vocês têm que entender que eu já tenho naturalmente uma habilidade para lidar com crianças, mas enquanto eu profissional, eu já vou usar uma sequência, uma estratégia, um modo de falar que vai influenciar diretamente nessa criança, que ela vai se sentir acolhida, porque às vezes a forma de falar, a forma de olhar muda muito. Inclusive até agora eu tô aqui me comunicando com vocês. Às vezes eu falo um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, para poder dar ênfase em alguns pontos que eu acho um pouquinho mais importante. Alguns momentos eu dou um sorriso, né? Para poder
demonstrar simpatia e tudo mais. E tudo isso também tem que acontecer com a sua criança, para que ela entenda o que está acontecendo. Agora, se você tá ali dizendo para ela que ela não vai ser obrigada a comer, mas se você logo já tá ali com a expressão tipo... Será que vai? Sabe? A criança sabe ler. Lê as nossas reações. E se você não é aquele tipo de pessoa que consegue controlar isso, consequentemente, isso vai quebrar toda a estratégia dessa ferramenta. Vai ser tipo uma solução que até então era maravilhosa, mas que para o seu caso especificamente não vai trazer nenhum resultado, porque a comunicação em si com a criança faz muita diferença. E quando eu chego para uma mãe até e falo assim, o meu objetivo aqui não é de fato fazer a sua criança comer hoje, é sobre fazer a sua criança se aproximar dos alimentos hoje. Porque você entende, se a criança tem um sentimento de fuga, quando ela vê o prato, como é que essa criança vai voltar a comer os alimentos assim do dia para a noite? Não faz nenhum sentido. A criança não vai comer aquilo que ela tem medo, que ela tem pavor, que ela tem receio, ou até mesmo que ela tem memórias negativas. Inclusive, é justamente isso que eu faço. Eu faço com que essa criança tenha memórias favoráveis quando ela pensa nesses alimentos. Tipo, caraca, foi com esse alimento que eu descobri um jeito novo de pesquisar. Foi com esses alimentos que eu vi ali que faz um barulhinho diferente, sabe? A gente vai criando na cabecinha da sua criança um novo olhar sobre os alimentos. E isso faz muita diferença. Então é justamente por isso que às vezes vocês têm que entender como é diferenciado o acompanhamento comigo. Que eu dou voz para sua criança, que eu observo os sinais dela. Às vezes a gente faz até mesmo algumas atividades assim, que parecem simples, mas fazem muita diferença na vida da criança. Tipo, brincar de afunda o boia, eu pego algumas frutas ali, que eu falo pra mãe lá do outro lado. Tipo, aqui tem uma bancada onde eu tô aqui, a minha mesa. Aí eu peço pra mãe deixar ali um lugarzinho tudo prontinho. É claro, com cuidado, porque afinal às vezes tá no celular, ou até mesmo no notebook ou computador, então não pode molhar, né? E aí fica ali, coloca aí, afundou, boiou, o que você percebeu? Foi rápido, foi longo? Isso para quebrar essa memória da criança, que ela vai associar a coisas novas. Às vezes é o barulho que ela colocou um alimento muito pesado, fez bum, que barulhão dentro da água, né? E aí criou na cabecinha da criança uma nova reação diante desses alimentos. E isso é fundamental. É uma questão de estímulo, porque a base da alimentação é fazer com que a criança receba os estímulos certos na intensidade correta, de forma estratégica, sabendo exatamente o que vai fazer. E aí tem uma lógica por trás disso. Porque não é sobre fazer qualquer atividade assim que você pega ali na internet, que promete fazer a criança se aproximar dos alimentos, que vai trazer o objetivo que você quer, que vai chegar naquele resultado. Não, tem que ter uma estratégia por trás disso. Se eu tô ali, por exemplo, preparando essa atividade de afundo boia com a criança, é para pelo menos ela quebrar aquele medo inicial de tocar, de interagir com os alimentos, porque isso é um passo fundamental que vai levar a sua criança a comer. Então, veja, é sobre isso, é fazer a diferença na vida da criança, de uma forma em que a sua criança entenda o meu papel. Então, a gente tem que entender também, dentro disso tudo que eu tô falando, que neste primeiro momento pode ser também a questão de ganhar a confiança dessa criança, porque ela não vai fazer nada se ela estiver desconfiada, se ela se sentir retraída ou até mesmo pressionada, porque às vezes ela já tem toda uma resistência por causa de todas as estratégias que até então você foi aplicando sobre forçar, às vezes dar uma chinelada, alguma coisa assim, ou os pais também, que muitas vezes o pai em si, ele não tem tanta paciência quanto as mães, que são geralmente mais amorosas, mais calmas, que entendem quando a criança fala que não quer, quando ela chora, abraça. Então a criança já tá ali todo com um cenário na sua cabecinha sobre tudo que vem os alimentos. E aí talvez chegar uma nova pessoa diferente
diferente, com um olhar diferente, até então ela vai perceber, assim, às vezes, justamente neste momento, que por isso que a criança às vezes fica muito mais favorável logo no primeiro encontro, com aquele alimento que até então você tentou várias vezes e comigo logo de primeiro dá certo. Porque ela não tem ainda uma memória negativa comigo em relação aos alimentos. Então perceba, o meu papel enquanto nutricionista é sobre ter todo esse olhar, observar atentamente a sua criança de forma única e individual. A gente não pode querer fazer com a sua criança o que é feito com as demais, porque o seu filho é único. E a gente vê também, eu já tive uma experiência de atender gêmeos, são duas crianças totalmente diferentes. Uma era mais magrinha, outro mais gordinho, um mais alto, outro mais baixo. Então as estratégias para criar esse interesse neles foram totalmente diferentes. Então a gente não padroniza nada. E outra coisa, quando a gente fala também sobre ter um outro profissional acompanhando, geralmente o pediatra, por exemplo, isso não anula a necessidade de ter um outro junto, como a Nutri, porque a gente vai estar olhando pontos diferentes sobre a sua criança. Comigo, especificamente, vai ser mais voltado para a questão da alimentação. Será um período que eu vou estar direcionando a sua criança. E outra coisa, ainda tem um ponto assim que eu acho fundamental, é o apoio pós-encontro, que eu continuo ali junto com você no WhatsApp, te dando direcionamento, trocando, passando mídias, sabe, aqueles videozinhos legais que a gente tem interação. Isso faz muita diferença para as mães, porque eu sei que muitas vezes vocês ficam assim, poxa, ela falou uma coisa que eu não consegui entender direito. E aí tem esse ponto, depois a gente continuar conversando, pra gente entender exatamente o que precisa ser melhorado, ou até mesmo relembrado, porque os combinados fazem muita diferença. Então você pode perceber, o meu papel na vida da sua criança é sobre ir muito além daquilo que até então para vocês era esperado, tanto na vida da criança como do bebezinho, porque no caso do bebezinho também, gente, é maravilhoso, porque às vezes a gente tá ali naquela fase de dar comida e o medo, por exemplo, do engasgo fica ali sempre, todos os dias com você. E quando você tem a ajuda de um profissional ali com você, te trazendo clareza, te mostrando exatamente quais os pontos que precisam ser ajustados, consequentemente, fica muito mais leve para você. E é sobre isso. E para você que é nova aqui, eu quero até resumir aqui de forma estratégica a minha história. Eu me chamo Janaína. Normalmente eu sempre uso meu primeiro nome, que é Janaína dos Anjos. Tem um nome um pouquinho maior, né? Mas eu sempre tive muita facilidade para lidar com crianças. Sempre no aniversário, qualquer coisinha assim, aquelas crianças começavam a chorar, desesperada. Eu era a tia que ficava lá com elas. E isso para mim sempre foi natural. E aí, quando eu estava trabalhando em 2020 de CLT na APAE, comecei a atender algumas criancinhas e lá eu fui buscar algumas técnicas, algumas ferramentas para poder fazer essas crianças terem melhores resultados. Aí lá eu aprendi bastante técnicas de comunicação, sabe? Coisas que envolvessem mesmo a criança no comer, porque é sobre isso. E lá eu também percebi que eu precisava ter uma linguagem específica para as mães, principalmente para as mães que até então falam assim, eu quero fazer um acompanhamento, mas aí depois ela fala assim, eu não quero mais, porque até então ela acredita que pode não ser tão importante naquele momento ou que pode ficar para depois. Mas aí o que eu percebi? Que isso, eu precisava conversar com essas mães de uma forma mais assertiva, com uma escuta que fizesse a diferença, e foi lá trabalhando, estudando, que eu percebi uma comunicação. Eu aprendi explicar todo o meu tratamento, tudo certinho, porque até então, quando uma mãe entrava em contato comigo, eu não sabia nem mesmo explicar o porquê que a criança precisava fazer acompanhamento comigo. E aí, muitas crianças, infelizmente, acabaram sendo desfavorecidas por essa parte minha. Mas enquanto eu fui estudando, buscando habilidades novas, participei de muitos congressos, de semanas de Nutri, fiz pós-graduações, especializações inúmeras. Esse ano eu fui até em São Paulo para aprender um pouquinho mais de questão de envolvida a comunicação também, com grandes referências, e foi super legal. Mas tudo isso para trazer clareza, trazer um novo olhar para as mães que estão comigo, sabe? Para que elas, de fato, tivessem
o meu melhor, vamos colocar assim. E continuo. Eu sempre gosto de estudar, buscar novas técnicas de comunicação, principalmente para as crianças seletivas, que hoje é a maior parte das crianças que eu acompanho, que são aquelas crianças que estão mesmo tendo dificuldade para comer, e eu sempre pego muito na comunicação sobre que não é frescura, que não vai passar, que não é coisa de criança. Às vezes tem, por exemplo, assim, a mãe que está passando por alguma dificuldade com algum outro filho também, e aí a alimentação dessa criança fica um pouquinho desfavorecida, e isso é um ponto que eu sempre explico também, que não pode estar acontecendo, por mais que a gente tenha todas as nossas adversidades, porque todo mundo vai ter algum dia assim que infelizmente o sol parece que não tá brilhando de acordo, né? Mas a gente tem que ter esse olhar para a alimentação das crianças. E eu falo isso porque além de nutri, eu também sou mãe. Minha bebezinha tem 2 aninhos e 3 meses. Tá quase 2 anos e 4, daqui 5 dias. E eu sempre observo tudo isso, eu trago para ela, eu observo o momento da refeição, porque às vezes também tem essa questão também, que às vezes na correria do dia a dia, isso passa despercebido. Então foi por isso que eu fui em busca dessa comunicação. Hoje eu foco exclusivamente nos atendimentos dos bebês e das crianças. Tem muito tempo que eu não atendo o adulto. Na verdade, praticamente eu nunca atendi. Mas como eu era CLT, lá eu atendia, né? Algumas pessoas bem mais velhas. Mas hoje não, eu tô no público que eu adoro, que são os bebês e as crianças. E pra mim, cada criança ali que faz parte do meu acompanhamento é uma vida, assim, diferente. Eu gosto até de colecionar fotos. Algumas mães eu acabo até transformando, não só como relação de mãe profissional, a gente se transformou já em amigas, porque a gente troca muitas experiências, porque às vezes no meio do atendimento ali passa a ser até a conversa mesmo. Às vezes elas dão algumas dicas pra mim, porque afinal também sou mãe de primeira viagem, né? Talvez na área da nutrição, tô bem, mas na hora do desfraude a gente fica confusa e a gente troca. Então fica nessas questões, porque essa relação é muito boa e quem ganha mesmo são as crianças, porque mesmo que tenha uma questão de técnicas, de ferramentas comigo, esse olhar que é a base humanizada, de ouvir, de prestar atenção, de acolher, de dar voz para você, mãe, que muitas vezes se sente, como que eu posso dizer, se sente desfavorável no meio das conversas, porque a criança, por exemplo, que não come, ela traz consigo uma dor muito latente na mãe, porque a mãe se sente menos mãe, às vezes ela deixa de sair, ela ouve o julgamento do esposo, ela ouve o julgamento das amigas, a comparação, ela vê outras crianças comendo bem, a criança dela não, ela fica pensando que seu filho pode adoecer, porque não está comendo, ela se sente frustrada também pela questão que eu sei que você se sente frustrado porque preparou aquela refeição maravilhosa e a criança não come, ou você se dedicou a preparar um quintal maravilhoso, igual aqui eu tenho também, que eu tô montando aqui, que eu já conseguia, na hora que eu tava pensando assim, pensava assim, aqui vai ser aquele lugar que a minha filha vai chegar, vai pegar a frutinha, porque eu gosto disso, de pegar as coisas direto no pé. Então, essa mãe passa por essa situação de tipo, tem aquele pezinho de mamão ali no quintal, mas a criança não tem interesse. Ou às vezes ela tá ali debaixo de um pé de fruta, por exemplo, de pitanga, e a criança sai correndo, começa a chorar. Tem todos esses pontos e aí você começa a se sentir sozinha, perdida, porque até então você não tem ninguém para estar ali com você. E é nesse ponto que eu quero estar, te dar a mão, te dar esse suporte, te mostrar estrategicamente qual o caminho que a gente vai seguir, porque andar num caminho sozinho é muito mais difícil, é muito mais complicado. É sobre querer pegar alguns atalhos, e esses atalhos fazem a gente se perder, que às vezes o nosso objetivo é chegar num ponto, e começou a pegar tantos atalhos, que o percurso em si fica muito desafiador, e a gente acaba pensando assim, quer saber uma coisa? Vou voltar para trás mesmo, não tem jeito, já tô cansada, já errei, já não tem jeito, existem outros lugares, vamos para outros pontos. Perde o objetivo, que é fazer a criança comer. E isso não pode acontecer. Então eu sempre mando até mesmo nos meus áudios para as mães que às vezes estão ali aplicando algumas estratégias e viu que a criança não saiu tão bem, não foi tão legal quanto esperado. Sempre mando, olha só,
foi assim, mas você percebeu? A sua criança não mordeu, mas a sua criança, até então, que não tocava, agora ela toca. Você percebeu que até então a sua criança mudava de assunto quando falava na verdura? Agora não. Ela já tem consciência que isso faz parte da rotina dela. Então, sabe, dou aquelas injeções de ânimo mesmo para as mães. Inclusive, gente, vou dar até uma estratégia aqui para vocês que eu acho que vai fazer muita diferença. Vocês podem pegar para a questão da alimentação, mas pode pegar para a questão da maternidade como um todo também. Separa um potinho, pode ser uma caixinha, qualquer coisinha assim, e coloca ali lembretes de avanços que vocês tiveram. Tipo, coisas que até então parecia ser impossível, mas que vocês conseguiram. E isso você vai ler todas as vezes, pegar tipo um papelzinho sortido, que você tiver naquele momento assim de desânimo, sabe? De achar que não tem jeito. Que às vezes hoje já acordei e falei assim, poxa, não tem jeito mesmo. Aí você vai lá, pega esse papelzinho e lê. Tipo, eu acho super legal, não sei vocês, pelo menos eu sou da experiência, minha filha nasceu de parto normal, então foi uma dor absurda. Não me sinto mais mães que as mães de cesáreas, porém, é uma dor fora do comum, tá? Como eu brincava com meu esposo. Eu brincava não, hoje eu falo que eu brincava. Falava com meu esposo no dia que parecia que a minha alma estava saindo do corpo, que eu não ia dar conta. Então você percebe que nesse dia, pra mim, foi um dia que eu descobri que eu tenho uma força fora do normal. E eu lembro que no dia eu falava assim, poxa, eu tô sofrendo isso aqui, mas daqui a pouco eu vou pegar a minha anjinha, ela vai estar no meu colo, a Juju, e logo, logo a gente vai estar, ó, muito bem. E foi assim, foi um dia pra mim que eu percebi que eu sou muito mais forte, que eu tenho capacidade, que eu dou conta daquilo que eu me proponho. Então você percebe, esse dia do parto em si, pra mim, é um ânimo que eu posso sempre utilizar quando eu estiver passando por alguns outros desafios que na maternidade, por exemplo, que parece ser impossível, até mesmo de alguns outros pontos da minha vida, tipo, que eu pensasse, nossa, velho, eu passei por uma dor muito maior, eu tive muito mais capacidade e isso agora tá me barrando. Percebe? É sobre isso. É esse tipo de ferramenta que eu utilizo. Coisas simples que você pode fazer. Não é tão difícil, porque eu não gosto de coisas que sobrecarreguem as mães. Porque eu tenho consciência que você já tem que cuidar da casa, cuidar dos outros filhos, dar atenção para os seus afazeres. Algumas também trabalham fora, né? Fora de casa, né? Então já tem tanta coisa. E às vezes colocar um boom de informação em cima de vocês também não vai trazer nenhum resultado. Então é sobre isso. Para mostrar coisas que vocês podem aplicar dentro do ritmo de vocês. E isso eu estou dizendo porque tem muitas pessoas que acreditam que vai dar tanto trabalho que é melhor nem tentar. Mas não. Se vocês dá oportunidade de explicar, fala assim, minha realidade hoje é você que vai ter que fazer com meu filho, porque eu não consigo, eu não dou conta, eu já desisti. Eu posso tentar, mas não tem psicológico para isso. Eu estou muito frágil, porque eu passei por tantas situações que até então eu achava que ia e não foram, que agora, para mim, é melhor que você, Janaína, siga. Talvez, quando eu ver que tá avançando, talvez eu consiga me comprometer um pouquinho mais. Mas você percebe que aí eu vou estar te ouvindo, vou saber exatamente o que você está passando e, consequentemente, eu vou criar uma estratégia nesse jeitinho desse jeito que você pediu, que foi definido, porque o combinado na nutrição com a mãe não sai caro. E, aliás, não só com a mãe, como as outras pessoas também que estão envolvidas na alimentação dessa criança. Porque quando eu falo de criança, a criança não é um ponto isolado da família. Existe a questão que quando a gente mexe na alimentação da criança, a gente está sempre mexendo num ponto de outras pessoas também, porque a criança faz parte como um todo. Às vezes ela tem um irmãozinho, ela tem um pai, ela tem a própria mãe, tem a avó, tem a tia, tem os amiguinhos, sabe? Não tem como pegar a criança de ponto isolado. Então a gente vai ajustar isso também. Inclusive, muitas vezes, algumas outras pessoas que não somente as mães participam também dos acompanhamentos comigo. Então, é sobre isso. E outra coisa também, gente, a gente tem que entender que eu sei que às vezes vocês questionam, mas poxa, é online, será que vai?
Será que vai ter mesmo essa diferença? Será que eu estar ali com o profissional não seria melhor no consultório? Posso te falar, pra ser sincera? Eu acredito que online para criança é até melhor. Porque você não vai estar mexendo na rotina, você não vai estar tirando ela do cenário dela, porque ela vai estar no conforto do lar de vocês, onde ela já está acostumada, ela já tem os brinquedos dela, as partes da casa que ela gosta mais. Se por exemplo, a maioria dos atendimentos eu sempre faço no horário da noite. Então, às vezes, o pai pode ficar com a criança, se precisar de alguns momentos só eu e você, sabe? Coisas assim que para a criança em si é mais favorável do que deixar ela na recepção com alguém estranho, sabe? Ou você ter que levar uma outra pessoa. Então, percebe? Tem sim bons benefícios. Inclusive, eu tenho depoimentos no meu um perfil no Google de mães que adoraram os atendimentos online, que tiveram bons resultados, que elas viram sim o que é diferente. E eu falo também, no começo eu também ficava pensando, será que vai? Mas logo nos meus primeiros atendimentos foi com uma criança de São Paulo, e também teve uma do Rio Grande do Sul, sou do Espírito Santo. E quando eu vi a criança ali tendo um bom avanço, e a mãe também do caso de São Paulo, porque era um bebezinho, falei assim, poxa, é isso. E a questão de segurança também, né, gente? Porque, infelizmente, o coronavírus passou, deixou aí uma questão de aglomeração. E a gente sabe que não é todos os locais que estão preparados para receber o público infantil. Infelizmente, temos sim ruins profissionais que não cuidam das suas instalações e pode trazer sim um risco para a criança. Ainda tem também aquelas benditas daquelas filas que eu acho horrorosa, porque depois que eu me tornei mãe, eu descobri como é ruim esperar. E se você lá no atendimento online, tipo, eu tô aqui com vocês na live agora. Aí vamos supor que a mãe que eu vou atender daqui a pouco também está aqui na live. Daqui a pouco, quando ela vê que eu tá chegando no horário, ela vai lá, arruma, corre e arruma. Se organiza e não tem essa preocupação de, tipo, o atendimento é 3 horas, tem que sair 1 hora por causa de trânsito. Tem questão de, tipo, sabe? Pra gente que é mãe, é super prático, é organizado, a gente não precisa mudar tanto a nossa rotina. E sim, reforçando, traz resultados, tudo que é feito de acordo, a gente tem que observar, utiliza as ferramentas, as técnicas, tudo do mesmo jeito. Tem atividades que é em casa, quando as mães aceitam, que é somente ela com a criança, que eu mando até ver, às vezes, mando até vídeo para ficar um pouquinho mais fácil, e todo mundo vai se ajustando, né? Porque é sobre isso, é sobre a gente dar uma nova chance. Então, viu, gente, o papel da nutricionista na alimentação da criança, no acompanhamento, é fundamental. E vai sim trazer uma diferença para vocês. É sobre isso, é sobre a gente ter essa questão de saber exatamente o que vai fazer. E é uma parceria minha de vocês que estão aí, né, gente? É sobre isso. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu sempre gosto desses momentos que eu tiro, assim, porque a gente traz, assim, alguns pontos que eu recebo nos meus directs. Ah, Janaína, fala sobre isso, me explica. Faz uma live, faz um conteúdo. Eu sempre trago aqui esse tipo de ponto de acordo com o que vocês me pedem. Então, foi um momento legal e eu queria tirar esses pontos, né, que a gente comentou aqui sobre o papel, porque às vezes tem muita questão de confusão, a gente não sabe muito bem como que vai estar fazendo, tá bom? Tchauzinho.